Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. No nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, temos um evangelho muito conhecido por nós, um evangelho que fala da viúva, mas Jesus começa dizendo nesse evangelho, que é o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Começa alertando os seus discípulos para não correrem o risco de serem como os escribas, que andam aí circulando de toga, querendo ser saudados nas praças públicas, ocupando os primeiros lugares. Ou seja, Jesus vai alertar os discípulos para a questão da vaidade, para não fazer as coisas para se aparecer com vaidades, querendo reconhecimentos. Jesus, aliás, em muitos momentos Jesus alertou isso. E os escribas naquele tempo a gente sabe que o povo judeu era ao mesmo tempo uma nação, um povo e também uma religião. E os escribas eram como se fossem os juristas naquela época. Então eles andavam aí nas praças públicas com aquelas togas, bonitas, e gostavam de ser cumprimentados nas praças. Jesus não queria isso para os discípulos. Jesus não queria esse tipo de reconhecimento para os seus discípulos. Então ele já alertava os discípulos em relação a isso. Mas Jesus alertou também nesse evangelho para uma coisa muito importante que serve muito para nós também hoje. Jesus vai falar da oferta que era depositada no templo. Aqui diz no evangelho que ele se sentou ali em frente ao tesouro do templo e observava as pessoas depositando as ofertas. Muitos ricos vinham, depositavam grandes quantias. Mas veio uma viúva, e diz aqui o evangelho, que depositou 2 moedas. E ele diz que aquela viúva doou mais do que todos os outros juntos, porque todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. O elogio de Jesus vai para a viúva, que ofereceu apenas 2 moedas, mas era tudo que ela tinha para viver. Ofereceu tudo o que ela tinha. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Será que quer dizer que nós devemos pegar tudo que temos e entregar assim e passar penúria? Não, não é bem isso. Mas Jesus está elogiando, na verdade, aqui o esforço que aquela mulher fez, o sacrifício que ela fez para dar tudo, ela deu o seu melhor naquela oferta. Os outros deram o resto, deram o que sobrava, ou seja, não teve esforço, não teve nenhum sacrifício, nenhuma luta para ofertar, ofereceram ali de maneira medíocre. E aí nós podemos trazer muito para a nossa realidade, porque quantas vezes nós queremos dar para Deus os restos, as migalhas? Quantas vezes nós queremos fazer para Deus as coisas de qualquer jeito, na mediocridade? Quantas vezes nós queremos servir a Deus sem usar toda a potência dos nossos talentos? Damos as migalhas do nosso tempo, a gente dedica o tempo para o WhatsApp, dedica tempo para as redes sociais, dedica tempo para a televisão, tempo para tantas coisas, e para Deus são as migalhas. Durante a semana, se der, eu vou lá na igreja, faço a minha oração, vou para a missa uma vez por semana. Se der, eu vou lá, faço o meu trabalho na pastoral e tal. Muitas vezes nós queremos dar sempre o resto, as migalhas para Deus. E esta viúva era um grande exemplo para nós, porque ela fez um esforço muito grande. Imagina a pessoa ter 2 moedas, imagina que ela teve que fazer um sacrifício muito grande, um esforço muito grande. Foi exigente para ela fazer esta doação. Ela poderia doar uma moeda para o templo e ficar com outra, mas ela é um exemplo daquela que faz um esforço, faz um sacrifício para dar tudo. Nós também podemos fazer um esforço maior para dar tudo para Deus, para fazer o melhor, naquilo que nós servimos, na missão confiada nós podemos fazer melhor. Basta o esforço, basta um pouco mais de sacrifício. Hoje nós não queremos fazer esforço nenhum. Estamos nos acomodando muito na obra de Deus para fazer o bem. Para outras coisas fazemos um esforço, até porque vamos receber
às vezes remuneração, quantos no seu trabalho e tantas outras coisas querem fazer o melhor com perfeição, mas para ter algo em troca. E por que para Deus as coisas têm que ser de qualquer jeito? Por que para Deus nós temos que fazer as coisas na mediocridade? Não. Para Deus precisa ser o melhor. Para Deus precisa ser o nosso tudo. Então, que nós possamos meditar sobre isso. O que você tem ofertado para Deus? Como você tem ofertado para Deus? O teu tempo, o teu apostolado, a missão confiada, como que você tem feito? Então, sigamos o exemplo desta viúva. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.